todos. É um prazer tê-los aqui em mais um Café do CLP e, como sempre, aqui debatendo as questões importantes do país. E hoje nós temos como nosso convidado o deputado Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo, que é o relator da PEC do semipresidencialismo. O deputado Samuel Moreira tem uma longa história nessa defesa do voto distrital misto, e agora nessa mudança importante do sistema de governo que ele propõe, e que é uma forma de tentar atenuar as crises institucionais que o país vem tendo nos últimos anos. Bom dia, deputado Samuel Moreira, é um prazer tê-lo aqui no Café com o CLP. Bom dia, Luiz Felipe Dávila, e bom dia a todos que estão conosco nesse café. Bom dia a todos. Deputado, antes de entrarmos na questão específica do semipresidencialismo, é importante colocar aqui esses inúmeros projetos que hoje podem alterar o sistema eleitoral brasileiro. As pessoas ficam confusas, escuta de distritão, fundo partidário, semipresidencialismo. Então, é importante esclarecermos para as pessoas que esses vários temas estão dissociados da sua PEC do semipresidencialismo. A reforma política envolve sistema eleitoral e sistema de governo. Então, deputado, antes de mergulharmos na questão do semipresidencialismo, que é uma mudança do sistema de governo, eu gostaria que o senhor trouxesse aqui alguns esclarecimentos importantes sobre o sistema eleitoral. Há dois projetos, especificamente, que preocupam todo mundo que preza a democracia. Um é a mudança, de novo, da regra do sistema eleitoral e a adoção do distritão. O senhor poderia explicar, primeiro, o que é o distritão e, segundo, se tem chance de ser aprovado no Congresso Nacional? Sim, o distritão, ele, no fundo, a proposta não é uma novidade, né? Porque em 2015, o Eduardo Cunha, o ex-presidente da Câmara, em 2015, ele tentou aprovar o distritão. E foi derrotada essa proposta em 2015, não passou. O que é o distritão? Por que é que tem que ser uma emenda constitucional, tem que votar 2 vezes na Câmara, 2 vezes no Senado? Porque ela muda a regra do voto proporcional para deputado, né, para o voto majoritário. Então, as pessoas vão votar e vão escolher diretamente os 70 deputados federais mais votados. Não tem mais a regra, por exemplo, no distritão, em que um deputado tem 2 milhões de votos e ele acaba arrastando outros deputados. Por outro lado, o distritão também enfraquece muito a atuação coletiva do parlamentar em partidos, em temas, em teses, porque o deputado vai ser eleito por si só. Como você pega os 70 mais votados, né, e não mais, o partido perde muita importância, as propostas coletivas de partido, posicionamentos, inclusive, de partidos perdem importância, o distritão, ele elege simplesmente os mais votados do Estado, os 70. Então, pode lá alguém ter 2 milhões de votos, só vai valer aqueles 2 milhões para ele, não valerá para somar votos para mais ninguém. Bom, como está essa situação? Em função de um desejo cada vez mais individual e personalista da atuação parlamentar, essa proposta ela vem se fortalecendo dentro do parlamento. Porque nós temos que não só melhorar as regras da escolha do parlamentar, como nós temos que melhorar também o exercício do mandato dele. Nós não devemos nos preocupar só como escolhe o parlamentar. Nós temos que nos preocupar também qual será a consequência depois no exercício do mandato dele. E o exercício tem que ser coletivo. Tem que ter afinidades do ponto de vista ideológico, programáticos, e isso vai se perdendo no distritão. O fato é que ganhou força. Por quê? Porque o individualismo está prevalecendo na política brasileira, isso é muito ruim, e eles estão insistindo agora novamente de levar isso para o plenário. Deve acontecer isso. Isso deve acontecer. Se vai passar ou não, eu não consigo afirmar, porque em 2015 não passou,
E eu acredito, eu votarei contra, né? Eu acredito no fortalecimento de partidos como instituições políticas relevantes, ainda que a fragilidade exista hoje, há necessidade de se esforçar para isso, para que haja atuação coletiva e não individual. Mas o fato é que isso vem crescendo e tem possibilidades. Eu diria que hoje tem 50% de chance de passar e 50% de chance, ou seja, nós vamos ficar aqui na mesma dúvida, né, de não passar. Mas isso na Câmara, tá certo? No Senado, isso na Câmara. Na Câmara e no Senado, pelo que nós vemos conversando, a chance é muito menor de ser aprovado, certo? Eu tenho dúvidas quanto a isso. Eu prefiro derrotar na Câmara, lógico, Sim. não correr esse risco, porque o Senado não altera as eleições do senador. A do senador já é majoritária. Então, eu não sei se ele se envolverá efetivamente contra um desejo ou uma deliberação da Câmara. Eu prefiro não contar com isso. Alguns contam com isso, mas como não mexe com o sistema eleitoral do Senado, eu não sei se os senadores irão desfazer uma decisão que mexe com a eleição dos deputados e que foi decidido pelos deputados. Então, está avançando agora. É um quórum qualificado, né? Você vai precisar de um quórum qualificado de 3/5, é uma emenda constitucional, tem que votar 2 vezes. Eu acho difícil obter isso ainda hoje com presidentes de partidos trabalhando contra. Tem alguns presidentes nacionais de partido que estão trabalhando contra. Então, eu acho difícil, mas cresceu, essa possibilidade cresceu em função de um individualismo que está prevalecendo na atuação política de cada parlamentar, infelizmente. Agora, deputado Samuel Moreira, o senhor é um grande defensor, assim como o CLP, do voto distrital misto. E essa, inclusive, foi uma emenda que já foi aprovada no Senado, inclusive está lá adormecendo na Câmara. Há alguma chance de ressuscitarmos essa discussão, não esse ano, mas no início do próximo ano, para valer para 2026? Olha, existe uma dificuldade grande na Câmara, infelizmente, de se aceitar o voto distrital. Como as corporações estão avançando, cada vez mais as corporações estão avançando do ponto de vista do número de cadeiras. Você tem hoje deputados que representam igrejas, vocês conhecem deputados que representam a polícia. Essas corporações estão avançando, eles não querem disputar a eleição em distritos, porque o distrito significa uma vaga apenas e significa um confronto. Você tem oposição, inclusive, buscando aquela vaga sua. Você tem que debater com a sociedade para obter aquela vaga. No voto distrital é majoritário. É uma dinâmica diferente de disputa que as corporações não querem participar. Elas preferem um sistema como o de hoje, proporcional, aberto, de lista aberta. Elas preferem outro tipo de... Então, eu acredito que seja um processo, infelizmente, cada vez mais difícil. Eu sinto isso, eu fiz projetos relacionados, eu sou autor de projetos de voto distrital em cidades acima de 200 mil eleitores, e a gente percebe que não anda. Como o Senado é menor, o senador Serra fez ótimas articulações no Senado, e os projetos de voto distrital misto, distrital puro, avançaram no Senado. Mas na Câmara a dificuldade é imensa e eu sinto que com o nosso sistema está sendo cada vez mais difícil, se passar o distritão cada vez mais difícil, porque são as corporações que vão crescendo para cima da representação dentro da Câmara. Isso é muito ruim, infelizmente. Agora, deputado Samuel Moreira, 2 outras coisas importantes na reforma política, eleitoral especificamente. Nós tivemos o fim das coligações proporcionais aprovados, né? E a cláusula de barreira, que sobe a cada eleição. Ou seja, nós temos chance de reduzir esse número de partidos se essas 2 premissas prevalecerem nas próximas eleições. Como o senhor vê a manutenção desses 2 dispositivos, a cláusula de barreira, que é fundamental para reduzir o número de partidos políticos, e o fim das coligações?
Eu acredito muito nisso. Nós temos que manter essas duas conquistas, porque elas, de fato, diminuem a quantidade de partidos, diminuem essa pulverização, esse multipartidarismo, que é muito ruim em qualquer sistema e em qualquer lugar do mundo. Então, a cláusula de barreira, ela está em funcionamento, ela já foi aprovada. Em 18, nós tivemos 1,5%, né, como cláusula de barreira, teremos agora em 22, 2%, depois teremos em 26, 2,5%, e terminaremos com 3% em 2030. É uma cláusula de desempenho e de barreira ainda modesta, tímida, mas ajudará a diminuir partidos. Será bem significativa do ponto de vista do número de partidos que temos hoje. Há uma expectativa de que haja uma redução significativa. Agora, nós temos, eu acredito, que a coligação também... Vejam, a alegação principal para se votar o distritão é o fim das coligações, né? Muitos deputados acham que, com o fim das coligações, os partidos não conseguem montar chapas. E com o distritão não precisaria montar chapas, né? Você teria ali, cada partido lançaria 3, 5, 6. Eu acredito que os partidos lançariam 10 em cada estado, no máximo, porque a meta de cada partido em cada estado, tem estado que o partido quer eleger 3, 2. Tem estados que tem 8 deputados federais. Então, você quer eleger 1, lança 1 no distritão. Você não precisa montar uma chapa. Então, alguns estão dizendo ou faz o distritão ou voltam às coligações. Então, nós também estamos colocando em risco essa conquista, que foi o fim das coligações. Porque o fim das coligações ajuda a diminuir partidos. E esse tem que ser o objetivo central, ter menos partidos. Então, eu acredito que essa discussão do distritão está associada ao fim das coligações. Eles podem tentar, inviabilizado o distritão, tentar voltar às coligações, o que seria muito ruim. Então, é um processo de muita atenção. Tem que ter muita atenção com relação aos movimentos que serão feitos nos próximos dias, porque o prazo realmente é setembro, né? E foram conquistas aí muito boas. A cláusula de barreira, ainda que modesta, ela é boa, e também o fim das coligações foi uma conquista também para você diminuir o número de partidos. Não há necessidade de se ter 30 partidos na Câmara, não há nenhuma necessidade. Deputado, outro ponto importante que deixa todos nós preocupados é o aumento significativo do fundo eleitoral, ou seja, houve um aumento de aliás, de 185%, né? Vamos falar de 2 bi para 5,7 bi, e agora tem uma negociação para diminuir essa quantia, mas mesmo assim mantendo o dobro do valor, pularia de 2 para 4 bilhões. Como é que o senhor vê a aprovação desse aumento do financiamento público de campanha? Olha, eu lamento profundamente, eu votei contra. Eu votei contra a LDO, porque a LDO também tinha outros problemas além do fundo, não tinha só esse problema, né? Continua a emenda do relator, tinha uma série de coisas que não dava para aprovar. Mas houve ali um processo, um procedimento inadequado, porque o aumento do valor do fundo eleitoral estava num dos artigos da LDO. Então, como votou a LDO inteira, o mérito, e não destacou-se a questão do fundo, porque o ideal era destacar, votar separado o valor do fundo eleitoral. Alguns deputados acabaram entrando nesse jogo e votaram todos a LDO por inteira, e depois não puderam avaliar a questão do fundo de uma maneira um pouco mais clara e com a pressão da sociedade um pouco maior para esse fato. E acabou passando, né? Não sei se foi uma estratégia de muitos, lógico que os líderes ali percebeu-se claramente uma estratégia para aprovar o fundo desse jeito, não destacar e não correr o risco do fundo não aumentar. Eu vejo de maneira muito lamentável, porque, pelo seguinte fato, primeiro, eu não sou contra financiamento de campanha, tem que ter financiamento, eu sou a favor do financiamento privado com limites, essa é a minha tese, né? Eu sou a favor do financiamento privado com limites menores do que nós tínhamos antes, que empresas poderiam doar o quanto quisesse
dependendo do seu faturamento. Tinha empresas com faturamento altíssimos e que doavam valores muito significativos. Mas eu sou a favor de que se tenha um financiamento, porque se não tiver financiamento eleitoral, quem é que vai fazer campanha? Só quem tem dinheiro? Ou só o dinheiro de quem faz caixa 2? Ou só aqueles aventureiros e destemidos, né, ou que não cumprem leis e que vão utilizar dinheiros do crime organizado? Essa vai ser a campanha? Eu confesso aqui para vocês, Luiz Felipe, se não tiver financiamento, eu sou um de que não disputarei a eleição. Eu não tenho recursos para disputar uma eleição. Eu dependo de algum recurso para disputar uma eleição. Então, eu não sou contra. Então, o financiamento é público. Agora, não tem como você aumentar o financiamento público num momento como esse de alta crise. Nós temos uma crise fiscal enorme, nós temos deficiências de financiamento na área da saúde, nós estamos usando uma pandemia. Como é que pode aumentar o valor? Quer dizer, o gasto público aumentar com a eleição. Então, eu votei contra em função disso. Eu acho que a gente tem que separar o financiamento público eleitoral. Eu acredito que, de alguma forma, tem que ter. Né? Precisa se discutir qual é o melhor. Agora, não é possível, no momento desse, aumentar o fundo eleitoral, especialmente no momento desse de alta crise, uma pandemia. Você aumentar o gasto público com o financiamento de campanha. Então, todos nós deveríamos nos apertar, todos, se o recurso é pouco, todos terão pouco. Então, vamos todos disputar com pouco, né? E não há necessidade, não poderia se aumentar o fundo eleitoral. Então, essa foi a tese. Agora, está se debatendo uma forma de se fazer um acordo, um entendimento. Obviamente, a ausência de liderança no sistema presidencialista é muito ruim, porque você tem a independência dos poderes, mas é fato que no sistema presidencialista o exercício da liderança do executivo, do presidente, é muito forte. E ele não exerceu essa liderança. Ele permitiu que se aumentasse o fundo. Tanto é que o líder do governo, os seus familiares, a sua base, votou para aumentar o valor do fundo eleitoral. Então, ele não exerceu, no mínimo, o presidente se omitiu, ou a sua base se omitiu, em que pese a base, inclusive, ter votado pelo aumento do fundo eleitoral. Então, eu acredito que tem que se fazer alguma coisa, né? Não dá para ficar esse valor. Esse valor é um absurdo. Tem que ficar o mesmo valor que era. Bom, deputado, a última pergunta aqui do sistema eleitoral, antes de entrarmos no semipresidencialismo. E o voto impresso? Vai progredir ou vai ser derrubado no Congresso Nacional? Olha, ontem foi derrubado na comissão, né? Sim. Na comissão especial, e foi por uma margem grande de votos. Agora, o plenário é sempre uma incógnita, até porque na comissão já foram trocados nomes. Os líderes que estão mais comprometidos em manter o sistema eletrônico como é hoje, eles trocaram, inclusive, nomes dentro da comissão para poder obter essa vitória, que é a manutenção do voto eletrônico. Não se sabe se no plenário teria o mesmo número de votos, mas é muito difícil essa proposta de alteração do voto eletrônico para o voto impresso passar no plenário. É difícil. Não diria que é impossível, é difícil. Eu espero que, bom, eu acho que o presidente, se ele levar ao plenário, tudo bem, vamos votar. Mas eu acho que ele não devia levar ao plenário, porque foi uma derrota grande na comissão. Ele não tem por que levar ao plenário. Se ele levar ao plenário, eu acho que vai sofrer uma derrota, que pese eles fazerem um esforço grande. Não há um motivo sequer, vejam como são as coisas. Eu já disputei várias eleições. Eu fui prefeito 2 vezes, né, de Registro, fui deputado estadual 2 vezes e 2 mandatos de deputado federal. Todas foram voto eletrônico. A primeira eleição minha foi em 96, já foi voto eletrônico. Nunca houve qualquer tipo de evidência que nos fizesse questionar ou mudar de sistema. Não tem nenhuma evidência que nos diz, olha, nós precisamos mudar, precisamos... E, de repente, surge essa discussão, com tantos problemas que o país tem, alguém joga essa discussão e ela passa a ser uma discussão importante no país, fomentada por uma minoria, né? Ela é fomentada por uma minoria. Então, não há motivos concretos para se mexer com isso agora.
Não tem qualquer motivo para se mexer nesse sistema eleitoral, nesse sistema de votação nosso. Então, eu acredito que eu não vi a posição do presidente Arthur Lira hoje ainda, não sei se ele já até se manifestou, mas eu acredito ainda que vai haver um voto, dependendo do voto contrário, se é que há necessidade de apresentar um voto contrário, para reforçar a derrota que houve do voto impresso, talvez esse voto possa pedir o arquivamento e na própria comissão ser arquivado sem ir ao plenário. Agora é uma questão de procedimento. Mas eu acho que o presidente não deveria levar ao plenário, não há necessidade, esse assunto tem que ser encerrado. Nós precisamos sair desse assunto. Esse assunto é um assunto que é um assunto absolutamente secundário, ele não deve ser uma prioridade nas nossas discussões. Correto. Bom, deputado, vamos então agora ao grande projeto que o senhor apresentou, uma PEC que mudaria o sistema de governo para o semipresidencialismo. Explique aqui para as pessoas o que é o semipresidencialismo e por que ele seria uma mudança importante no sistema de governo para atenuar as crises institucionais e de governo recorrentes que o Brasil vem atravessando. Bem, como a gente já disse aqui, bom, primeiro só para separar, né? Mais uma vez dizer que a nossa proposta, ela propõe uma mudança no sistema de governo, mas ela não mexe em nenhuma regra eleitoral. Nada, nada, nada do ponto de vista eleitoral. Os deputados continuam sendo eleitos como são hoje, se mudar as regras não altera nada o sistema, o presidente da República continua sendo eleito, podendo ser reeleito, não há qualquer problema. O sistema nosso hoje, o presidencialismo hoje nosso, ele dá ao presidente muita força e muita força também administrativa, né? Forças do ponto de vista formal. O presidente hoje é responsável até por indicações de segundo escalão e pelos atos também de segundo escalão em um país desse tamanho, com um governo também de muitos ministérios, de muitas áreas de atribuição. Então, você tem isso. Quando você junta isso com o multipartidarismo que nós temos, né? Você junta todas essas questões de disfuncionalidade que você tem, inclusive você tem um sistema hoje sem transparência, porque não tem responsabilidade nenhuma. O Congresso ele tem força, o presidente hoje, porque a Constituição nossa deu muita força ao parlamento, o Congresso tem força, hoje tudo praticamente tem que passar pelo Congresso, as reformas, os projetos de lei, o presidente depende de aprovação do Congresso, e ao mesmo tempo o Congresso ele não tem responsabilidade pelas ações do governo. Ele não é corresponsável, a própria sociedade não considera o Congresso como responsável por um plano de governo, por a execução de um plano de governo, né? Então, o presidente ele está sempre muito desconexo e ele constitui minorias para governar. No nosso presidencialismo, que é de coalizão, que você teria que ter uma maioria, ele tenta construir através de minoria que a gente, inclusive, não identifica. Ele não necessariamente tem que ter uma maioria para executar um plano de governo. Ele vai com uma minoria e, buscando maioria, sempre projeto a projeto, deputado a deputado, né? Projeto a projeto, reforma a reforma. Não existe uma coalizão clara de partidos, porque não consegue criar esse vínculo dessa responsabilidade. E isso tem feito com que o nosso sistema mostre muitas crises. Dos últimos presidentes eleitos, né, na redemocratização para cá, dos 5, 2 sofreram impeachment, Collor e a Dilma, um de direita e um de esquerda sofreram impeachment. Todos tiveram dezenas de pedidos de impeachment. E hoje nós temos um presidente que tem mais de 100 pedidos de impeachment, né? Então, nós vivemos o tempo todo com crise, né? E o impeachment é o único instrumento que tem de você barrar o presidente da República, né? De você os seus crimes e suas responsabilidades administrativas, e é um processo extremamente traumático. Então, o nosso sistema apresenta uma série de falhas, né?
Então, o que nós estamos propondo? O sistema semipresidencialista, ele já existe em 50 países, ele não é algo tão novo. No fundo, é mais ou menos, Luiz Felipe, como o voto distrital e o voto em lista, e aí você faz meio que um misto, entendeu? Então, nós não podemos fazer o parlamentarismo, né? Eu não acredito que a nossa cultura seja parlamentarista, né? Especialmente neste momento, mas nós não podemos também deixar de negar a importância do parlamento, que ela tenha mais responsabilidade. Então, a nossa proposta do semipresidencialismo, ela calibra a força do presidente. Ela não tira a responsabilidade do presidente. No parlamentarismo, quem indica o primeiro-ministro é o parlamento. Na nossa proposta, quem indica o primeiro-ministro é o presidente eleito. Nós continuamos com o presidente eleito pelo sufrágio universal do voto. Ele indica o primeiro-ministro. Esse primeiro-ministro tem que ser aprovado por uma maioria dos congressistas, maioria absoluta, né? Metade mais um, numa sessão unicameral, Câmara e Senado, todos juntos, aprovam a indicação do primeiro-ministro e aprovam junto as linhas básicas de um programa de governo. Você passa a ter essa maioria constituída, né? Uma coalizão de maioria constituída para aprovar esse primeiro-ministro, indicado pelo presidente, né? E você aprova e essa maioria passa a ter responsabilidade pela execução desse plano de governo. O primeiro-ministro tem estabilidade no primeiro ano, ele tem um ano de estabilidade, não pode ser trocado, e depois ele tem estabilidade nos últimos 6 meses, também não pode ser trocado. Nos 2 meses, nos 2 anos e meio, no meio do mandato, ele pode sofrer um voto de censura, ele pode sofrer um voto de confiança, né? E ter que ser trocado, né? Só que você troca um primeiro-ministro em até 48 horas. Você pode ter um impeachment sobre o presidente da República, porque ele continua com atribuições do governo. Toda a defesa fica com o presidente da República. Toda a área das relações exteriores fica com o presidente da República. Ele continua podendo enviar projeto de lei, desde que seja um projeto de leis também com as mesmas prerrogativas e iniciativas de deputados, mas ele pode vetar todos os projetos. Então, o presidente continua com o poder de veto, ele continua com essa relação com o primeiro-ministro, ele não pode se eximir da responsabilidade do governo na medida em que ele que indicou o primeiro-ministro. Né? Então, ele continua com uma série de forças, inclusive com a possibilidade de dissolver a Câmara. Porque caso nesses 2 anos e meio se caírem 3 primeiros ministros e a Câmara não aceitar a última indicação, ele pode indicar mais uma vez e a Câmara não aceitar, ele pode dissolver a Câmara por uma questão de ingovernabilidade, de instabilidade política. Ele pode até dissolver a Câmara e convocar uma nova eleição. Então, o presidente, no nosso sistema, ele continua com muita força e com muita corresponsabilidade. E a vantagem é que a gente passa a ter na Câmara uma responsabilidade com a execução do plano de governo. Agora, o deputado, nós vimos em outros movimentos, em outros países semipresidencialistas, vou dar apenas 2 exemplos aqui, a França e Portugal. A França, nos anos 80, o presidente socialista, que era o François Mitterrand, na metade do seu mandato, teve de indicar um primeiro-ministro da direita, que era o Jacques Chirac, porque os partidos de direita venceram as eleições. E houve ali uma coabitação muito positiva, muito civilizada, de certa forma, né? Inclusive, o próprio primeiro-ministro naquela época, o Jacques Chirac, apresentando projetos de privatização, abertura da economia, etc., e o presidente socialista meio que aceitando aquilo como um desejo do povo francês. Recentemente, em Portugal, tivemos a mesma coisa. O presidente, hoje, o Marcelo Rebelo de Sousa, acabou dos partidos de direita, acabou convocando o primeiro-ministro de esquerda, que é o Antônio Costa, para formar o governo em Portugal. E eles apelidaram até de geringonça esse sistema com o presidente da direita e o primeiro-ministro da esquerda, e funcionou bem. Agora, no Brasil, nessa era da polarização, da divisão partidária, imagine só um cenário que Bolsonaro é reeleito presidente
e os partidos de esquerda, ou Lula se torna primeiro-ministro, ou Haddad se torna primeiro-ministro, porque ele vai formar ali o bloco majoritário do parlamento. O senhor acha que isso traria essa paz institucional ou isso já esgarçaria a relação logo na largada? Não, eu acho que aí é que está a vantagem do sistema, é essa corresponsabilidade. Eu acredito que o povo brasileiro, quando elege um presidente, ele delega praticamente, mesmo aos deputados, uma soma, né? Sempre o presidente chega eleito muito forte. Há uma compreensão de todos que o presidente ele foi eleito, os deputados normalmente fazem composição tranquilamente. Nunca há essa coisa do choque. Inicialmente, não é o perfil do brasileiro, essa consistência toda ideológica de transformar num choque. Não há composição para isso. Caso haja, há necessidade de se conviver. O que não pode é como hoje, por exemplo. Hoje, quem é a maioria hoje, quem é a minoria, você não tem sequer essa identidade. Por exemplo, o Centrão, fala-se do Centrão. Quem é o Centrão? O presidente hoje, ele troca os ministros e ele não tem maioria. Mas também não se sabe se ele está em minoria. Existe um vácuo enorme na Câmara de ausência de responsabilidade e de identidade política. Esse multipartidarismo nosso pode ser até amenizado, né? Porque ele é ruim em qualquer sistema, mas ele pode ser amenizado na medida em que você tem um bloco do governo. Quando você tem um bloco do governo, você passa a ter um bloco de oposição, você passa a ter um bloco independente, as pessoas vão se juntar para atuar em bloco, porque não serão governo. E é legítimo, passa a dar legitimidade àqueles que são governo de indicar ministros. É legítimo que o partido que está na coalizão de governo indique ministro e tenha responsabilidade com o governo. Então, eu acredito que esse é o sistema. Hoje, eu acho que é o pior, porque fica tudo muito enrustido e você não sai da crise. Ela não é revelada, você fica conquistando minorias para se manter na cadeira, né? Então, a que preço? Qual é o programa? A que preço, né? Nós tivemos 2 reformas recentemente, nós poderíamos dizer que caíram praticamente 2 governos em menos de 5 meses, porque em maio nós assistimos a Flávia Arruda entrando, remanejando, toda uma mudança ali que houve, inclusive o próprio Braga Neto foi para a defesa, houve um remanejamento ali de ministros, uma dança de cadeiras, e agora de novo com o Ciro Nogueira, mais uma dança de cadeiras, e ninguém sabe que se tem maioria. A crise continua, não se resolve a crise, porque não se dá maioria. O presidente fica refém de minorias para poder sobreviver na cadeira. Ele dá nacos. Então, essa responsabilidade, o sistema de pesos e contrapesos funciona melhor. Porque também não pode tudo, né? Ninguém pode tudo. Você realmente cria essa, se necessário, que eu acho muito difícil, porque você se elege e provavelmente você vai indicar alguém da sua confiança, do seu partido, e você vai construir a maioria. Eu acredito muito nisso, né? Quando você vem eleito. Agora, se realmente não houver habilidade para isso, não houver capacidade para construir essa maioria, e perder a maioria, né, para alguma maioria que indique um primeiro-ministro, vai ter que se adequar, né? Porque também tem a legitimidade do voto do povo. E também o primeiro-ministro não pode tudo. Ele pode sofrer os votos de censura do presidente num determinado momento, ou seja, é preciso que haja uma corresponsabilidade. Então, eu acho que as vantagens do nosso projeto é exatamente solucionar crises de maneira mais rápida. Se houver crise, você tem solução para as crises. E outra, as pessoas vão evitar crises, porque crises geram consequências não só para uma pessoa, não é só para o presidente, ela gera para a Câmara também. A Câmara é responsável pela crise também. E também o próprio presidente, que vai ter também as suas prerrogativas, e bastante fortes também nesse processo. E, para concluir um pouco esse raciocínio, Luiz Felipe Dávila, o multipartidarismo, por exemplo, é ruim em qualquer sistema. Um presidente autoritário e ditador, ele é ruim em qualquer sistema. Não há sistema bom para uma personalidade ruim. Não há sistema bom. O que você tem que ter é um sistema melhor,
O nosso sistema de coalizão, o presidencialismo de coalizão, ele está fracassado. Ele não tem mais como... Ele precisa ter uma melhoria na sua governança. Nós estamos propondo praticamente o presidencialismo, só que com um executivo dual, né, onde dois poderes têm a responsabilidade maior de governar. Eles são independentes, mas eles têm responsabilidades juntos, que é o que existe hoje. Mas hoje o deputado se isenta, né, da responsabilidade. Se o presidente está bem, ele está do lado do presidente. Se o presidente está mal, ele foge do presidente. E, às vezes, ele está, inclusive, com cargos no governo, que ninguém sabe. Você pega hoje, vamos pegar hoje uma pequena singularidade. Pequena singularidade. Você pega hoje, você tem o DEM. O DEM tem ministros no governo. E não é governo. É governo ou não é governo? Ninguém sabe. Mas tem ministros no governo. O MDB, para se ter uma ideia, o MDB ele tem líderes do governo no Senado. O Fernando Bezerra é o líder do governo, ele é do MDB. Não se sabe o que é o MDB. O próprio Eduardo Gomes é o líder no Congresso, é o líder do governo, é do MDB. Então, o MDB é governo ou não é? Não tem esse negócio de precisa definir. E o próprio meu partido, o PSDB, o que é? Ninguém sabe. Então, essa identidade fortalece um pouco os partidos, diminui esse multipartidarismo, porque trabalha mais em bloco, né? Então, são muitas vantagens, inclusive, na solução de crises, porque se tem um presidente que está sofrendo um impeachment, o primeiro-ministro está tocando o governo, o gabinete de ministros, né? Todos os ministros estão trabalhando. Se o primeiro-ministro tem crise, o governo tem uma crise, veja que o presidente da República hoje responde pelos atos do segundo escalão, terceiro escalão. Hoje o Brasil tem 210 milhões de habitantes, não é nada parecido na América do Sul. Um país gigantesco, com muitos ministérios, uma responsabilidade muito concentrada e uma ausência de responsabilidade. E veja que o parlamento, veja como não tem responsabilidade sobre o governo, mas está atuando fortemente no orçamento. Cada vez mais com as emendas impositivas que não existiam, hoje existe, emendas de bancada, emendas de relator. Mais da metade dos investimentos previstos para 2021 estão sendo indicados pulverizadamente pelos deputados. E que responsabilidade tem esses deputados se eles já estão atuando no orçamento? Então, nós já somos um sistema em que o parlamento é forte. Quer dizer, deixar essa realidade de lado é muito ruim. Então, o semipresidencialismo, e nós podemos calibrar essa força do presidente, lógico que essa minha proposta ela vai para uma comissão especial, terá um debate com a sociedade, audiências públicas, e se calibra. E avança nesse presidencialismo hoje, que, ao meu ver, está dando demonstrações de ser um sistema falido, um sistema de crise. Então, eu acho que seria uma melhoria na governança, como várias empresas já fazem. Compliance, então vai melhorando o seu sistema de governança. Nós precisamos melhorar o nosso, que faz um século que nós estamos nele. Saímos um pouquinho para o parlamentarismo, que foi uma experiência ruim, porque, lógico, estava ali uma crise, Jango, mas o nosso presidencialismo ele precisa ser melhorado, né? E o semipresidencialismo melhora o presidencialismo. Não há dúvida que esse presidencialismo de coalizão fracassou completamente, uma crise institucional atrás da outra, como o senhor bem disse. Mas sempre pensando aqui do lado dos opositores do sistema, né? Vamos dizer que, na verdade, o Congresso quer tirar poder do presidente da República, que isso é mais um tapetão do Congresso contra o presidente. Como o senhor vê esses focos de resistência em torno da matéria? Eu diria que se a sua proposta fosse apresentada em tempos normais de estabilidade, diálogo, teria enorme chance de ser aprovado rapidamente. Mas como nós vivemos um momento da polarização, e principalmente por uma disputa presidencial entre os dois polos no momento, estamos aqui trabalhando na construção da candidatura de centro, mas que isso seria uma forma de caçar parte do poder do presidente da República. Como que o senhor vê esse tipo de resistência das bancadas grandes, que estou dizendo aqui PT, bancadas ligadas ao governo, etc., contra a proposta?
Olha, eu acho que as crises, elas revelam mais as falhas do sistema atual, né? Talvez, se nós tivéssemos num momento especial, com um presidente com uma alta popularidade, ainda que não necessariamente um democrata, mas com alta popularidade, e não necessariamente fazendo um governo que nós gostaríamos, porque você pode ter alta popularidade e ter um sistema educacional como nós temos hoje, totalmente largado, afetando, inclusive, a produtividade, né? E o crescimento do país, porque a nossa juventude hoje chega, às vezes, sem saber fazer as contas elementares, né? Somar, subtrair, dividir, multiplicar, ler o texto. Nosso problema educacional é grave e ele afeta a produtividade, porque as pessoas chegam produzindo menos, quando poderiam ter uma produtividade maior, crescimento do PIB ser maior, renda média maior. Mas, enfim, um presidente com popularidade, dificilmente se mudaria um sistema. Dificilmente. Às vezes até um presidente exercendo com popularidade, mas não um democrata. Alguém que não tenha desapego ao poder. Porque um democrata ele não tem apego ao poder. Ele exerce o poder, mas não tem esse apego. Mas nós já tivemos tutelas do Congresso, por exemplo, através de compra, através de dinheiro, através de problemas com estatais. Nós já tivemos todo tipo de problema, né? No parlamento, e agora a mesma coisa. Nota-se nitidamente a postura do presidente Bolsonaro, autoritária, apego ao poder. Né? Então, eu acredito que o momento seja esse. A crise ela revela as dificuldades, ela cria oportunidade. Né? Também cria uma oportunidade de se discutir uma melhora do nosso sistema. Porque as crises, lógico que a gente não deseja que haja crise, mas essas crises podem nos levar a ter que discutir saídas para o país. Não necessariamente essa, e nem o nosso projeto foi feito para as crises. Para se ter uma ideia, lógico que com esse presidente a gente teve crise desde o começo, mas eu autentiquei essa PEC, eu protocolei essa PEC em agosto do ano passado, faz um ano. Para se ter uma ideia, o Lula, há um ano atrás, quando eu protocolei essa PEC, ele estava inelegível. Quer dizer, totalmente, ele não podia, nem se imaginava. E ele virou candidato, de repente, está em primeiro. Alguns setores da esquerda gostam do meu projeto. Alguns acham que o Lula está com a mão na taça. E, para mim, é um raciocínio simplista demais, porque o Lula eleito poderia indicar um primeiro-ministro da confiança dele, do partido dele, com certeza construiria uma maioria, entendeu? Não impede dele exercer, acho até que ele exerceria melhor a função, do que ficar se preocupando com uma série de funções que nada mais, nada menos, é que como se tem uma ausência de programa de governo, é fácil se falar em governar com ausência de programa. Agora, se você tem um plano de governo, um programa de governo, você pode ter alguém para executá-lo. Porque um primeiro-ministro é basicamente para executar o programa de governo e para ter uma atribuição muito forte administrativa. Isso, inclusive, preserva o presidente de uma série de questões administrativas, jurídicas, que ocorrem no governo. Então, eu acho que seria eu, particularmente, já falei outro dia para um petista, falei, poxa, mas vocês vão, se ganhar, vão poder indicar o primeiro-ministro, são até dois, o Lula e mais um. Né? Porque é possível, com a articulação política da maioria, ou seja, não enfraquece, não tira poder de nada, né? Que poder é esse absoluto? Vai achar que tem um... E não tem, porque vai ter que ter a Câmara ao seu lado. Agora, a que preço? A que preço que se tem a Câmara, o Senado, o Congresso? A que preço que se dá uma estabilidade? É através de um programa aprovado. É através de alguém para executar aprovado, com a responsabilidade da Câmara. E o presidente forte, atuando conjuntamente. É um avanço. Agora, pode ser discutido dar mais atribuições ao presidente, dar menos atribuições. Esses sistemas todos, como você citou a França, Portugal e outros, a calibragem do semipresidencialismo está nas atribuições do presidente. Né? O nosso projeto está dando a atribuição dele dissolver, inclusive. A Câmara está dando a atribuição dele indicar, está dando a atribuição da defesa, das relações exteriores, dele continuar indicando ministros do Supremo, todo o Judiciário, as funções mais executivas só
que foram deixadas para o primeiro-ministro. E mesmo a indicação do gabinete de ministros, o primeiro-ministro, ao indicar os ministros da saúde, da educação, que o primeiro-ministro vai indicar, quem nomeia é o presidente da República. Não é o primeiro-ministro. O primeiro-ministro indica para o presidente e o presidente é que vai nomear. Vai ter que conversar com o presidente da República. O presidente pode vetar projetos, né, que tem quórum para derrubar, não é fácil derrubar veto. Então, o presidente continua ali com várias funções e a gente espera que haja uma sintonia, né? Haja uma harmonia entre os poderes e corresponsabilidade. Então, a gente acredita que é uma possibilidade. Agora, não tem lógico, não tem nenhuma intenção de ser goela abaixo, de não... Pelo contrário, é um golpe, imagina. Isso é para ser altamente debatido com a sociedade, amadurecido, aperfeiçoado, melhorado. Mas a gente acredita que chegou a hora de melhorar o sistema presidencialista de coalizão. Não dá para continuar com esse sistema. Deputado, a nossa conversa está indo tão bem que já está quase estourando o tempo aqui, e como tem muitas pessoas me mandando mensagem aqui que gostariam de fazer pergunta, então nós vamos inverter hoje, abrir uma exceção aqui, que quem quiser fazer pergunta, por favor, use o chat, que eu vou encaminhando as perguntas aqui para o deputado Samuel Moreira. Então, por favor, encaminhem pelo chat. Eu sei que muitos de vocês estão me mandando WhatsApp, mas é melhor fazer pelo chat, porque aí eu consigo organizar aqui a ordem das perguntas. Bom, enquanto as perguntas estão chegando aqui pelo chat, eu gostaria de perguntar ao senhor, qual é a chance desse projeto progredir no meio de uma pauta política tão conturbada hoje no parlamento? O senhor acha que a emenda do semipresidencialismo tem chance de avançar esse ano? Não há uma previsão, há um debate, né? Nós começamos um debate. Eu acho importante o debate. Nós temos colhido muitas contribuições, né? Ouvindo bastante. Então, o debate é sempre bom. A Câmara depende muito ali da intenção do presidente, né? Se ele pautaria ou se ele organizaria uma comissão especial, está dependendo muito dele. Os líderes também, nós estamos conversando, ainda faltam assinaturas. É um processo que está em debate. Não vejo assim... Eu acho que a questão pré-eleitoral ela deveria fortalecer um debate da melhoria da governança, não pode ser necessariamente através de outras propostas, né? Mas eu encaro como um processo de melhoria de governança. Há contribuições do tipo, olha, teria que ser para 26, eu não tenho, eu fiz para que pudesse ser para 22, né? Não altera, a única coisa é que o presidente eleito, e a gente precisa ter clareza, precisa respeitar o eleitor, ainda não tem um presidente eleito, ninguém sabe quem é, né? Porque tem gente que acha que já está eleito, mas ainda não está, né? Tem muita lenha ainda para queimar, tem muita água para passar embaixo da ponte. Então, o presidente eleito já poderia entrar com esse sistema, né? Com esse sistema indicando um primeiro-ministro, já eleito com essa responsabilidade. Mas os pré-candidatos, eles estão um pouco receiosos dessa discussão, acham que é melhor, às vezes, continuar nesse mesmo sistema. Também não há objeção de ser em 26, de se fazer uma transição até 26. Enfim, eu não tenho como te dar uma previsão do que pode acontecer com relação a essa PEC. Eu acho que ela é um bom debate. Não aconselharia ficarmos com o nosso sistema presidencialista como ele é. Eu acho que o próximo presidente, por exemplo, no nosso sistema, Luiz Felipe, já vai entrar com uma boa dezena de pedidos de impeachment, viu? Porque do jeito que está o radicalismo, é muito radicalismo. E nós somos um país em ebulição, então eu acho que vão ter muitos pedidos de impeachment aí pela frente, sempre muita pressão em cima do presidente da Câmara, bem complicado. Aliás, essa é uma das perguntas aqui, qual é a chance de impeachment? Se o senhor vê que a questão do impeachment está crescendo ou não no Congresso, e qual é a chance desse processo avançar nos próximos meses? Olha, impeachment, a gente não persegue um impeachment, né? E nem corre do impeachment, né? Normalmente, uma oposição mais sistemática, ela persegue o impeachment, né? O radicalismo fomenta muito o impeachment de alguém que está lá no seu lado oposto, muito distante.
Mas, no nosso caso, a gente não persegue o impeachment. O impeachment ele aparece na sua frente. Quando você vê, ele apareceu através de um escândalo, através de uma corrupção que virou um escândalo enorme, um flagrante. Aparece o impeachment, um crime de responsabilidade. Evidentemente que sempre se considerou vários fatores, apoio popular, tal, mas o crime é um crime. Então, hoje, você tem uma CPI em andamento, né? Não sei, recentemente diziam que o deputado Luiz Miranda tinha gravações do presidente. Não se sabe, né? De repente aparece alguma coisa, e o que se faz? Então, o presidente Arthur Lira tem a prerrogativa única e exclusiva de abrir o processo. E cabe a nós avaliarmos, né? Fazermos todo o encaminhamento do processo. Então, não dá para prever, não dá para dizer, olha, não vai ter impeachment. Olha, vai ter impeachment. O presidente, ele, de fato, ele tem abusado demais, né, de todos os brasileiros, né, de toda a paciência dos brasileiros. E a gente também acha que já está na hora de se debater. Agora, existe um fato, o impeachment leva 8, 10 meses, 12 meses. O da Dilma, entre o Eduardo Cunha abrir o processo na Câmara e ela ser julgada no Senado, foram 18 meses. 1 ano e 6 meses. Quer dizer, o impeachment é extremamente traumático. Então, o impeachment, você tem eleição daqui a 1 ano. As eleições vão ocorrer daqui a 1 ano. E o processo de impeachment paralisaria o país? Então, vale a pena um processo de impeachment ou vale a pena esperar a eleição? Ou não aguentamos mais esse presidente, precisamos mesmo assim colocá-lo? Eu acho que colocar no lugar dele é fundamental. Acho que a Câmara tem que reagir forte como o Supremo reagiu, como o TSE reagiu, o Tribunal Superior Eleitoral. Tem que ter reações muito fortes, ele tem que ser colocado no lugar dele, no seu devido lugar. Ninguém manda sozinho no país, não. E ele está cometendo inúmeras irresponsabilidades. Mas nós precisamos pensar nesse país, né? O crescimento econômico, a economia, a vida das pessoas, o dia a dia, né? A inflação que está aí, os juros que estão aumentando, né? O desemprego com 15 milhões de pessoas. Esses são os problemas reais do país, não é urna eletrônica, né? Então eu não tenho como lhe responder a questão do impeachment. Não, realmente, agora, ele pode surgir na nossa frente e a gente tem que realmente fazer o impeachment, né? Em que pese o impeachment ser traumático, e um dos objetivos da minha proposta é que o impeachment realmente ele possa ser feito no presidente, mas ele não contamine o governo, ele não crie problemas para o governo. Deputado, uma outra pergunta que chega aqui é o seguinte: de que forma a sociedade civil pode se engajar na campanha do semipresidencialismo para contribuir com o esclarecimento do que é essa proposta, para torná-la mais popular e palatável para a população? Olha, essa é uma questão central para nós. Nós acreditamos muito no debate, nos esclarecimentos. Tem muita gente que realmente não conhece, as versões são muito rasas sobre o assunto, né? Alguns vêm dar uma opinião e às vezes não leram a proposta, não debateram a proposta. Eu acho que é fazer o que nós estamos fazendo aqui, Luiz Felipe, fazer o debate. Eu estou disponível para esses debates, eu tenho participado de inúmeros debates e estou com muita disposição. Então, eu estou à disposição. Eu acho que esse é um efeito em que nós podemos ir crescendo no debate mesmo, conversando com as pessoas. Tem bastante gente apoiando, com uma certa influência, inclusive, tem ex-presidentes da República, tem vários líderes apoiando essa proposta. Eu só vejo uma forma da gente evoluir conversando com as pessoas através de debates como esse, né? Porque você vai debatendo, vai conversando e as pessoas vão verificando que é bom discutir uma evolução da governança do nosso sistema de governo. Você melhorar a governança é sempre bom, né? Você ter mecanismos para melhorar a nossa governança. Então, é o debate, é abrir o debate, a gente está à disposição, tem outras pessoas que falam sobre o tema, se propõem a debater. Então, Luiz Felipe, nós estamos à disposição para fazer esse debate.
Obrigado, deputado. Outra pergunta aqui é o seguinte: se essa emenda pode ser aprovada a qualquer momento entre agora e 22 e entrar em vigor imediatamente, ou se tem alguma restrição, como a regra eleitoral, que é um ano antes, já que é uma mudança de sistema de governo, ela pode começar a vigorar imediatamente? Ela pode sim, pode começar a vigorar a partir da promulgação. Nós fizemos a proposta porque ela não mexe nas regras eleitorais. As regras eleitorais, elas têm esse período de um ano, elas só podem ser aprovadas antes de um ano. Mas aí são as regras eleitorais. Como a gente não mexe nas regras eleitorais, ela é aplicada a partir da sua promulgação. Então, nós fizemos uma previsão para que ela seja aplicada a partir do mandato subsequente da promulgação. Então, você faz a promulgação, o mandato subsequente, se ela for aprovada o ano que vem, se ela for aprovada, por exemplo, em 23, se tiver eleição, o presidente tiver assumido, se ela for aprovada em 23, ela só poderá valer para 26. Né? Ela sempre para o mandato subsequente à promulgação. Então, se ela for promulgada esse ano, ela pode valer para 22. E se ela for promulgada o ano que vem, ela pode valer, porque, na verdade, ela vale para 23. Não é nem para 22, é para o 1º de janeiro de 23. Quer dizer, pode ser aprovada, teoricamente, em qualquer momento de 22 e passar a valer em 23. Isso, exatamente. Ou seja, maquiavelicamente, pode ser aprovada depois da eleição presidencial, mudar o sistema de governo e o próximo presidente vai ter que adequar as regras do jogo. Se ela for promulgada, sim, mas eu não acredito em uma promulgação após a eleição, não acredito em uma... Eu acho que uma votação pode haver, porque se houver entendimento, não vejo problemas. As prerrogativas, nós somos uma república democrática, né? A democracia são as instituições, essa é uma prerrogativa que a Câmara tem, o Senado tem, de resolver esses problemas, né? Então, ela pode ser o ano que vem aprovada. Mas eu não acredito que nem seria conveniente aprovar depois de um presidente eleito. Presidente eleito, acho que aí não... Quando você já sabe o nome da pessoa, as medidas viram pessoal. E nós queremos uma PEC impessoal. Então, como nós não sabemos quem será o presidente, ela é impessoal. Mas o Lula está na frente, vai ser... Não, mas nós fizemos lá atrás, antes do Lula, e outra. Ninguém garante que é o Lula que vai ser eleito. Está na frente, ninguém sabe. Então, ela é impessoal. A hora que ela for pessoal, ela não pode. Aí a gente não quer. Deputado, uma última pergunta aqui, não vou estourar o seu tempo. Se o senhor acredita na candidatura presidencial do centro, que o centro seja capaz de lançar um nome competitivo para enfrentar a polarização? Eu acho que sim, eu tenho certeza que sim. Eu acho que a candidatura do Lula, eu percebo, inclusive, as movimentações do Lula praticamente não existem, né? O Lula está extremamente quieto, ele evita de se posicionar, porque o Lula ele tem uma rejeição, ele tem dificuldades, né? Não estou aqui julgando mérito, nada, mas ele tem uma dificuldade real, porque o PT já foi... As consequências da eleição do Bolsonaro já foi consequência do governo do PT, né? Daquela reação da população com relação aos governos do PT. As pessoas não queriam mais. E hoje é também natural que grande parte da população, uma boa parte, ao verificar que esse governo que está aí não correspondeu às suas expectativas, não correspondeu, pense em voltar. Uma parte pensa em voltar, né, para o passado, mesmo sabendo das dificuldades que foram o passado. Agora, é fato também que existe um aspecto que é chamado de centro, mas veja, o centro ele não é um ponto geométrico na política. Ele tem dimensão, ele é um espaço político, o centro, onde ali estão pessoas que pensam do ponto de vista liberal, por exemplo, nos costumes, mas pensam do ponto de vista liberal também na economia. Então, ali tem centro-esquerda, tem centro-direita, é um espaço, e esse espaço é grande.
de pessoas que podem se juntar. Eles têm mais dificuldade de se juntar, mas é um espaço grande, que não quer nem a esquerda e nem a direita. Essas pessoas querem uma outra alternativa. E as pesquisas mostram que 40%, 45% não querem nenhuma dessas duas alternativas. Elas não estão se juntando em uma candidatura só, elas estão pulverizadas. Se nós tivéssemos uma candidatura só, uma única, poderia ser uma candidatura bastante viável. Nós vamos chegar nisso? Esse é o desafio. Nós chegaremos a uma candidatura só em 2022, nós temos tempo, né? A eleição foi antecipada demais, né? Nós já estamos num processo eleitoral que é inacreditável, nunca aconteceu isso, mas isso também fez com que todo mundo se mexesse. O meu partido, por exemplo, vai definir um candidato ainda esse ano, coisa que dificilmente o meu partido faria. Mesmo com vários candidatos, só decidiria lá o ano que vem, perto da eleição, né? Então, isso também está fazendo com que possa haver, na medida em que você tem os candidatos definidos esse ano, que o ano que vem eles passem a ter um diálogo nesse espaço do centro, né, para que eles possam ter um diálogo e unificar uma candidatura. Isso também é possível, né? Não está descartado. Lógico que, estrategicamente, cada partido tem que ter o seu candidato, até para que ele chegue o ano que vem numa condição de força para negociar uma posição melhor, de cabeça de chapa. Então, é importante que todos tenham um candidato mesmo esse ano e vão e caminhem. E lá na frente possam se juntar para criar esta alternativa de centro. Há um vazio de proposta, há um vazio de projeto, há um vazio de confiança no Brasil. E há um excesso de rejeição. E eu acredito que esses dois candidatos têm rejeição alta. Então, eu acho bem possível, sim. Deputado, a última pergunta é um pinga-fogo aqui. Na prévia do PSDB, o senhor vai votar em Eduardo Leite ou João Dória? Vou votar em João Dória. Eu acho que o João Dória ele tem uma rejeição um pouco alta. Talvez ele tenha que se redimir de coisas que acabaram tirando um pouco a credibilidade dele. Eu acredito que a saída da Prefeitura de São Paulo, todas essas questões foram questões que geraram muita dificuldade, mas eu acho que tem questões centrais que o João Dória cumpriu bem. Institucionalmente, o Estado está bem, o governo do Estado está equilibrado, suas finanças estão em ordem, está com uma capacidade boa de investimento, tem dado respostas positivas, o governo do Estado não é um governo quebrado, eu acho que ele está evoluindo do ponto de vista institucional. Acho também que ele teve um papel fundamental no nosso partido, que isso é uma coisa que eu sinto uma ausência, que é uma oposição, eu acho até que talvez ele possa ter passado do limite, porque ele tem que ter obrigatoriamente uma relação com o presidente da República, administrativa, mas fazer oposição ao presidente da República é algo saudável. Nós temos que fazer oposição ao presidente da República. Esse presidente da República ele é um irresponsável, esse presidente da República, e o João Dória fez uma oposição contundente, preencheu bem esse papel, acho importante essa oposição ao governo do presidente. Acho que ele cumpriu bem esse papel dentro do PSDB. Acho que ele teve um papel importante também na pandemia, acho que ele desenvolveu um papel importante na pandemia. Então, eu acho que hoje o João Dória se mostra como um candidato muito atuante, muito dinâmico. Eu acho que ele tem condições, se ele conseguir aglutinar as forças, né? Mesmo dentro do PSDB é um desafio de aglutinar as forças do PSDB, porque não basta ganhar a prévia, você tem que ganhar e sair maior, inclusive, do que você está, e não menor. Então, tem vários desafios pela frente, mas eu acredito que o João Dória ele é muito persistente, ele pode ser uma candidatura bastante viável. Mas também quero registrar aqui, lógico, o Eduardo Leite é um quadro extraordinário, uma figura muito competente, eu conheço bem o Eduardo Leite, e também vai ser, se ganhar, um excelente candidato. O desafio nosso é estarmos unidos. O partido, nós não podemos, eu outro dia até fiz crítica ao aumento da temperatura no PSDB. A gente tem que fazer as análises dos nossos candidatos,
de maneira positiva, porque é uma realidade. A gente acredita que eles têm, e próprio Tássio, com a sua experiência enorme, pode ser um grande candidato, mas a gente não pode ficar entre nós aí desqualificando o candidato, né? Então, é muito ruim, às vezes, a gente ouvir dentro do partido uma campanha de desqualificando o candidato. Eu acredito que o PSDB tem que ser fortalecido. Eu acho que o PSDB pode ser uma esperança para essa candidatura de centro, porque as pessoas olham para todos os partidos e não veem nos partidos um partido capaz de apresentar uma alternativa. Esse é o desafio também. Tem quadros no Brasil? Tem. O próprio Luciano Huck é um grande quadro, mas desistiu. É uma pessoa muito preparada. Mandetta também. Nós temos grandes quadros no Brasil. E acredito que vai ter que ter unidade, né? Seja João Dória, seja Eduardo Leite, seja quem for, vai ter que ter capacidade de unir, né? Para encontrarmos essa figura que possa vencer as eleições desses dois candidatos, que representam, na verdade, uma volta ao passado, né? E uma manutenção do que está aí, que é uma regressão, né? O governo de hoje ele está regredindo a atividade política. Deputado Samuel Moreira, muito obrigado pela sua participação aqui no Café com o CLP. É um prazer ter uma conversa aberta, franca, com um parlamentar muito atuante, que respondeu todas as perguntas de maneira cristalina aqui, sobre questões difíceis, de mudança no sistema eleitoral, mudança no sistema de governo, eleições, voto impresso e a prévia do PSDB. Então, eu agradeço muito a sua participação aqui no Café com o CLP e conto sempre com a plataforma aqui do Café com o CLP e do próprio CLP para divulgar esses projetos transformadores do Brasil. Muito obrigado, deputado. Eu que agradeço, Luiz Felipe, a você e a todos que estão conosco nesse café. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Então, bom dia a todos e até o próximo Café com o CLP. Bom fim de semana também. Até mais.